Podcast Jesus Puro e Simples começando, pessoal. Então, podcast esse destinado a que vocês e eu aprendamos mais sobre Jesus, né? Como o nome diz. Então, não, como eu disse, vocês e eu, porque não vai caber a mim ensinar nada a ninguém, sim nossos convidados aqui. Então, antes de eu apresentar o primeiro convidado, vamos falar mais algumas características aqui do programa. O programa não tem uma denominação religiosa específica, obviamente, somos todos cristãos aqui, né? Mas não tem uma denominação específica. Meu nome é Felipe, eu não vou falar inicialmente a minha denominação, quem me conhece sabe, mas para que não gere nenhum tipo de preconceito, em que as pessoas acharem que eu estou enviesando a conversa para a minha denominação, por enquanto fica só no suspense aí de vocês. Tá joia? Uma outra característica aqui do programa é que nós vamos tentar abordar nos primeiros 4 episódios o Novo Testamento. Então, hoje o episódio é sobre os 4 evangelhos. Para quem está começando aí na leitura bíblica, vai entender e não sabe, o Novo Testamento ele é dividido nos 4 evangelhos, que vai ser o primeiro episódio, né? As cartas de Paulo e o livro de Atos dos Apóstolos, né? Que seria o segundo episódio, cartas escritas por Paulo, né? As cartas gerais, que são as cartas não escritas por Paulo, escritas por Pedro, Tiago, Judas, e o livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia. Então, inicialmente, nós temos aqui com a gente um convidado, que vou deixar ele se apresentar aqui, né? E logo mais a gente continua com outras características do episódio em si. A proposta é que, por ele ser um programa de várias denominações, é que assim, essas denominações elas são importantes para a gente olhar e enxergar o evangelho de várias formas, a Bíblia de várias formas, né? Mas que essas cercas, que seriam as denominações, que elas nunca estejam muito altas, sempre baixas, para que todo mundo possa ficar de mão... No fim, todos fiquemos de mão dada para um caminho que seria só o de Jesus. Beleza? Então vamos lá, vou deixar o nosso convidado se apresentar aqui, né? Vamos lá, Leandro? Obrigado, Felipe. Obrigado a você pelo convite. Quero dizer que é um privilégio estar aqui com você, participando desse encontro, desse bate-papo. Muito bom, muito bom. Quero te parabenizar pelo seu interesse, pelo propósito do canal, do programa, pelo objetivo que você tem por trás, ao ter organizado, objetivado esse canal, esses bate-papos, esses temas que são relevantes e expressar desde já o meu desejo de que não apenas esse encontro, mas todos os encontros possam trazer crescimento, edificação, aprendizado e que as pessoas, como diz o texto bíblico, né, cresçam na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Esse é o nosso desejo e essa é a minha oração, e eu quero agradecer e dizer da minha alegria de estar com você e de estar com os nossos telespectadores nesse momento, né? Joia, obrigado. Então, Leandro é pastor? Muito bem. Então, eu sou formado em Direito. Depois da minha formação jurídica, eu fui fazer formação teológica, fiz 4 anos de teologia. Após a minha formação, Felipe, eu fui convidado pela Primeira Igreja Batista de Bom Jesus para servir como pastor adjunto, e ali fiquei por 9 anos como pastor adjunto. Hoje eu estou nessa igreja tão amada e especial para mim, como membro, servindo, trabalhando, não mais como pastor, por ter entendido que havia chegado o momento de colocar pelo menos uma reticências naquele ciclo pastoral, mas hoje a gente está ali servindo junto com a minha família, e
iniciei, não concluí ainda, o meu mestrado em hermenêutica do Novo Testamento. Então, são os estudos que eu tenho realizado aí. Beleza. E que você passa com muita clareza, tá bom? Espero que todo mundo goste aqui, Assim porque espero. cara manja, tá bom? Então, pra gente começar, antes de abordar o conteúdo dos 4 evangelhos, né? Primeiro vamos bater um papo. Primeiramente, quem foi Jesus Cristo, né? Quem foi esse cara que dividiu o calendário aí entre antes e depois dele, que continua mudando a vida de muita gente. Então, pelas suas palavras aí, quem que foi esse cara? Então, Felipe, essa pergunta é uma pergunta, acho que assim, é um divisor de águas. Porque o C.S. Lewis, até nesse livro que eu trouxe aqui, chamado Cristianismo Puro e Simples... Que dá nome aqui, ajuda a dar nome ao podcast, aí, ó, né? Bacana. A gente vai deixar mais pra frente para falar das abordagens dele. O C.S. Lewis fala, Felipe, uma coisa muito interessante nesse livro. Eu achei que foi muito marcante para mim. Ele diz assim, definir Jesus é ou reconhecer que ele era um louco, um lunático, para dizer tudo que ele dizia a respeito dele mesmo, ou ele era quem ele realmente dizia ser. Porque se Jesus não fosse quem realmente ele dizia ser, ele não serviria para ser mais nada, porque ele não passaria de um mentiroso. E enquanto mentiroso, ele não servia para ser mestre, para ser exemplo para ninguém. Então eu concordo com C.S. Lewis e eu acho que definir Jesus, nós precisamos ir para as Escrituras. É interessante que muita gente fala assim, Jesus Cristo. Na verdade, o nome não é Jesus Cristo, é Jesus o Cristo. E por que é interessante nós fazermos essa menção do o Cristo? Porque o nome Cristo é a expressão grega para o nome hebraico Messias. Havia uma expectativa durante todo o Antigo Testamento na vinda daquele que traria a libertação do povo de Israel, do povo de Deus, daquele contexto de escravidão, daquele contexto em que eles viviam. Então, a gente percebe durante todo o Antigo Testamento essa espera. Essa espera em quem? Essa espera no Messias, que no Novo Testamento a palavra Messias é traduzida no grego por Cristo, por ungido, que significa ungido de Deus. Então, quando nós olhamos para as Escrituras Sagradas, e ao definirmos Jesus, eu acho que é importante nós começarmos lá em Gênesis capítulo 1, quando diz assim, que ele estava com Deus ali no ato da criação. E disse Deus, quando Deus fala a palavra que traz a criação, já é uma expressão de Jesus. Tanto que João no Novo Testamento vai dizer que e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. A palavra era Deus. É como se fosse uma analogia, um paralelo, né? Entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Então a gente percebe assim, Jesus na criação, e aí nós percebemos Deus criando, aí chega Gênesis capítulo 3, tem a narrativa da queda. Imediatamente após a queda, na intervenção de Deus, quando Deus condena a serpente, que é uma tipificação de Satanás ali, e ao condenar a serpente, Deus fala que o descendente da mulher esmagaria sua cabeça. Ali nós temos o que a teologia chama de proto-evangelho, o primeiro evangelho, em que a primeira menção de que haveria alguém que esmagaria o mal, que venceria o mal. E aí toda a história do Antigo Testamento começa a se desenvolver em cima dessa expectativa.
Deus vai escolher um homem chamado Abraão. Deus vai falar com ele assim: Abraão, de ti, a partir de você, eu abençoarei todas as famílias, todas as etnias da terra. O que ele estava querendo dizer é que a partir de Abraão ele formaria um povo, que é o povo hebreu. Desse povo hebreu viria o Messias, que o apóstolo Paulo vai dizer que na plenitude dos tempos, ele nasceu da Virgem, né? Maria foi concebida pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo, e nasce aquele que divide a história, como você mesmo menciona, né? Nasce aquele que o Antigo Testamento sempre apontou para ele e havia uma grande expectativa. Nasce o Cristo, nasce o Redentor. Aliás, é muito interessante esse nome da estátua, né, que tem lá no Rio de Janeiro, do Cristo Redentor, porque é exatamente esse o maior propósito de Cristo Jesus, trazer redenção. Sim. Então Jesus é este que o Antigo Testamento aponta para ele, mas acho que um aspecto, Felipe, muito importante da gente destacar é que João vai dizer isso. Jesus era o Deus encarnado. Era a segunda pessoa da Trindade, o Deus Filho, que se fez homem e veio a esse mundo, tornou-se como um de nós, e aqui ele experimentou, diz o texto, tudo que nós experimentamos. Hebreus vai dizer que ele experimentou todas as nossas tentações, e ele não se sucumbiu a nenhuma delas, morreu numa cruz, ressuscitou ao terceiro dia. Inúmeras testemunhas presenciaram o Jesus ressurreto, e hoje ele está à direita de Deus Pai e deixa o que ele iniciou para que a sua igreja desse continuidade. Sim. Resumindo tudo que eu falei, né? Eu diria, quem é Jesus? Jesus é o Deus que se fez homem, que habitou entre nós e veio a esse mundo para trazer vida, para trazer restauração, para inaugurar o reino de Deus, que um dia ele haverá de voltar a esse mundo e se consumará e se estabelecerá eternamente esse reino que ele veio inaugurar. Esse é Jesus. Isso aí. Bom resumo aí, né? Sobre quem foi ele. Ainda sobre antes de entrar no conteúdo, né? Como o episódio é sobre os 4 evangelhos, a gente pode falar um pouquinho sobre os 4, né? Mateus, Marcos, João e Lucas. Então, quem foram os 4, né? Mateus, para quem já está mais habituado, né? Mateus e João foram discípulos. Mas quem foram Marcos e Lucas? Muito bem. Esses 4 evangelistas, Felipe, conforme você mesmo disse, Mateus, que tinha o nome de Levi. É interessante que tanto Marcos quanto Lucas, nas suas narrativas, eles vão dizer que Levi era um coletor de impostos, era um publicano, ou seja, era um judeu que prestava serviços para Roma, que era o império que governava o mundo naquela época, e ele coletava impostos e muitas vezes desonestamente era mal visto pelo seu próprio povo. Então, Levi é essa figura que de repente está na coletoria, Jesus passa, o convida para segui-lo e ele larga tudo e o segue. Marcos. Quem foi Marcos? Esse Marcos é o famoso, segundo a maioria dos estudiosos do Novo Testamento, é o famoso João Marcos, primo de Barnabé, que participou da primeira viagem missionária junto com o apóstolo Paulo. E que na segunda viagem, quando Barnabé fala com Paulo assim, vamos levar o meu primo
Marcos, que no meio do caminho desistiu, veio embora, existe uma desavença tal entre Barnabé e Paulo que eles se separam e vai cada um para uma direção, porque Barnabé não abre mão de seguir com o seu primo Marcos. E aí os estudiosos vão dizer então, Felipe, que esse Marcos é alguém, foi esse homem que era primo de Barnabé, alguém que esteve presente, principalmente com Pedro, foi altamente influenciado por Pedro, né? Tanto que o seu evangelho, segundo os estudiosos do Novo Testamento, foi nada mais, nada menos que um registro das pregações de Pedro, das narrativas que Pedro trouxe para ele ou que ele presenciou Pedro fazendo publicamente. Sim, ele não tinha um contato direto, ele então não teve, né, um contato direto com Jesus. Não, né? Não. As testemunhas oculares, os evangelistas oculares são seriam Mateus e João, que os dois foram apóstolos, né? Lucas também não, então. Né? Lucas não. Lucas é um grande historiador, altamente influenciado por Paulo, que se lança ao desafio de pesquisar sobre esse homem que revolucionou o mundo, e ele presencia pessoalmente essa revolução, e ele se lança esse desafio de pesquisar os relatos que existiam sobre ele, e vai escrever, tanto que os estudiosos vão dizer que o escrito a respeito de Jesus mais bem elaborado no Novo Testamento é o escrito feito por Lucas. Por essa questão de historiador dele. Isso, né? Exatamente. Tanto que vão dizer que Lucas, embora no cânon ali esteja separado, Lucas e Atos, eles dizem que na verdade foi uma única obra, que teve como se tivesse 2 volumes. Sim, porque, para quem não sabe, Lucas também é o autor do livro de Atos dos Apóstolos. Isso, exatamente. E João é considerado, é o filho de Zebedeu, irmão de Tiago, e ele foi chamado por Jesus, e junto com Pedro e Tiago, era um dos mais próximos, né? O discípulo amado, né? Isso, ele chega a dizer que é o discípulo amado, né? Isso. E aí é curioso que a gente tem, assim, como que o próprio Jesus também tinha suas intimidades, seus amigos mais próximos, né? Exatamente. Tinha a multidão, aí tinha um número menor, tinha os 12, dos 12 tinha 3 e dos 3 tinha 1, e esse 1 era João, sim, mais chegado. Então, os 4 evangelhos falam da vida de Jesus, né? Os relatos que eles presenciaram ou foi relatado a eles, né? Pesquisados por eles. Exatamente. Mas existem diferenças entre esses 4 evangelhos, né? Alguns até usam o termo sinótico para 3 deles, que são muito parecidos, né? Que é, se eu não me engano, Mateus, Marcos e Lucas. E o de João, fora a esses 3 sinóticos, né? Qual a diferença, assim, principal que você vê entre eles, por exemplo? Então, Felipe, é muito interessante essa pergunta, porque ela reflete a universalidade do Evangelho. Evangelho é um termo que surge ali no Novo Testamento com a ideia de boas novas. E isso vem quebrar uma tradição que existia até então, principalmente no contexto judaico, em que o povo hebreu, o povo judeu, passou a se considerar um povo exclusivista, como se o Deus criador fosse um Deus exclusivo deles, que não tivesse relação com mais nenhum outro povo. Tanto que, para você ter uma noção, quando nós lemos, por exemplo, a expressão samaritano, o judeu considerava o samaritano um inimigo. Para um judeu, o samaritano não era nada mais, nada menos do que lenha para aumentar o fogo do inferno, segundo eles. E aí, quando nós percebemos esses 4 evangelhos surgindo, e esses 4 evangelhos que têm características peculiares, a gente percebe
essa expansão mostrando assim, não, vocês estão completamente equivocados. A ideia não é um Deus exclusivista, é um Deus que escolhe um povo para trazer desse povo o Messias e para, através desse povo, se revelar, se fazer conhecido a todos os demais povos da face da terra. E aí vem Mateus, que tem uma característica própria, que é escrever o seu evangelho direcionado para o povo judeu. Mateus pretende alcançar os judeus, a comunidade judaica cristã que estava naquela época. E aí, Felipe, Mateus vai dizer o seguinte, que Jesus veio inaugurar o reino de Deus. É muito interessante quando a gente percebe esse termo sendo trabalhado por Mateus, o reino de Deus, o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Mateus vai trabalhar nessa direção. Quando nós chegamos em Marcos, e aliás, abrindo um parênteses, os estudiosos dizem que apesar da sequência estar Mateus, Marcos, Lucas e João, Marcos foi o primeiro deles a ser escrito. Se chamam semelhantes porque 90% dos versículos que estão em Marcos estão também em Mateus e em Lucas. Por isso que eles são sinóticos, que significa semelhante. E aí, Marcos, já influenciado por Pedro, Marcos vai escrever para a igreja romana, a igreja que estava em Roma. E aí, se Mateus destaca a inauguração do reino, do Jesus como sendo o rei, Marcos já mostra um Jesus mais ativo. Não tem muita ordem cronológica na narrativa de Marcos. Ele quer mostrar um Jesus que veio realizar feitos. E aí a gente percebe Lucas agora como um historiador, e Lucas vai trazer agora um relato histórico e seguro a respeito da vida de Jesus, endereçado para os gregos. Aí a gente pega Mateus, a gente pega Marcos e a gente pega João, que são judeus. E aí a gente pega Lucas, que é grego. Ou seja, não é exclusividade do povo judeu. Sim. E aí vem um homem grego para mostrar para eles o seguinte: nós estamos traduzindo o evangelho, a boa nova, para esse público também, para os gentios. Todos aqueles que não eram considerados judeus eram gentios. E aí Lucas pretende alcançar esse público. E aí a gente percebe como houve influência de Paulo, porque Paulo é o apóstolo dos gentios. E Lucas vai escrever exatamente para esse público. Já João tem como público-alvo os cristãos recém-convertidos daquele período, e aqueles judeus que estavam se convertendo. E ele vem comprovar a seguinte tese: esse Jesus que veio ao mundo é o Cristo, é o Deus encarnado. Eu diria que basicamente essas são as diferenças entre os 4 evangelhos, Felipe. Sim, você tem algum que você indica para quem não está começando agora, ou que já leu, mas leu assim parcialmente um ou outro versículo e tal, e quer agora começar a ler do início ao fim a história toda, quer voltar a reler, então, qual deles que você tem a sua preferência, no caso? Depois eu falo a minha aqui, que eu quero... Eu tenho a preferência pelo Evangelho de João. Na verdade, eu acho o Evangelho de João fantástico. Eu acredito que ele elabora o seu evangelho, o seu registro, de uma maneira muito, muito intencional e muito, muito bacana, sabe? Porque ele, por exemplo, João não fala de milagres, João fala de sinais. João fala, ele vai registrar 7 sinais, Felipe, 7 milagres feitos por Jesus. Ele vai registrar 7 expressões de Jesus sobre quem ele era. Eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a água da vida, eu sou o bom pastor. E assim ele vai fazendo esses registros exatamente com esse propósito. E ele chega lá no capítulo 20, ele vai falar assim,
tudo isso que foi registrado foi para que você possa confiar, acreditar, reconhecer que esse Jesus é o Cristo, é o Messias, é o prometido, é o enviado por Deus para trazer redenção, restauração a tudo aquilo que foi afetado lá no início pela queda e trouxe desequilíbrio para a humanidade e para toda a criação. Sim, a impressão que eu tenho que eu tive quando li João a primeira vez é que que eu li bem em sequência do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João, né? Que João é um evangelho mais bonito, mais amoroso, mas a minha preferência é de Mateus, por alguns detalhes, né? O primeiro, por ser o primeiro, e é o primeiro que eu li de forma sequencial, e também porque eu tenho uma história que aí já vai entrar no conteúdo um pouco dos evangelhos, né? Que uma das ideias também de fazer o programa, de esclarecer mais sobre quem foi Jesus, os ensinamentos dele, e sempre trazendo pessoas, assim, sem falsa modéstia, pessoas que têm gabarito para isso, teologia para isso, é porque eu acho incrível como os teólogos sérios têm a capacidade de revirar versículos e mostrar para a gente coisas que a gente não via. Eu tenho uma história que, quando eu fazia faculdade, a gente montou um grupo como se fosse uma célula, né? Mas é como se fosse um grupo ecumênico lá de leitura e de estudo bíblico. Então, na República onde eu morava, tinham um grupo de pessoas, eu e mais 4 nesse evento, chegou a ter 7, mas foram 4 nesse episódio. E aí a gente montava esses grupos e convidava o pessoal da faculdade para ir lá, né? E aí um desses colegas, que era batista também, convidou, como você, né, batista como você, convidou um pastor da igreja que ele frequentava lá. Esse amigo era de Ouro Preto, Marcelo, até se estiver vendo a gente, Marcelo. Convidou um pastor lá, pastor Chicão, cara sensacional também, se chegar nele, um abraço. E aí a primeira passagem que ele trouxe pra gente foi Mateus 1:1, que é a genealogia de Jesus. E aí ele cita toda a genealogia de Jesus, que de Abraão veio Isaac, de Isaac gerou Jacó, e Jacó gerou... até que chega em José. E aí para a leitura ali, e aí ele vem a falar sobre isso. Aí você fala, poxa, mas de onde que o cara vai tirar algum ensinamento dali? E aí ele revira o versículo na seguinte proposta. Deus, ele não escolhe as pessoas perfeitas para criar a história dele. Porque no meio desses tinha Davi, que tomou a esposa de Urias, planejando o assassinato de Urias. Tem Salomão, que por mais que seja sábio, pecou em várias vezes. Raabe é citada nesse contexto aí, nessa era uma prostituta. Prostituta. Né? Então, assim, Deus não escolhe as pessoas perfeitas, ele vai capacitando essas pessoas ao longo da sua jornada, né? Então, quando esse pastor falou isso me impactou muito. Eu vinha lendo Mateus nessa época, que foi bem próximo do período que eu estava lendo. Então, por isso que eu tenho esse carinho especial por Mateus. Já Marcos, que você falou, né? Que tem esse ritmo mais frenético. Quem gosta de filme Missão Impossível, John Wick, fica a dica, eu vou começar com o Marcos, que ali é a ação do começo ao fim. Exatamente. Jesus expulsando demônio, curando leproso, levantando paralítico. Ali fica a dica, então, para quem gosta de ação, pode começar por Marcos. Mas eu fico de Mateus na indicação, porque tem esse episódio dessa história aí que eu impactei, e também é um dos evangelhos que mais foca o Sermão da Montanha, que para mim é nós vamos abordar mais para frente, né? Mas que também é das coisas das passagens que eu mais gosto dos evangelhos, né? Então, outra questão aqui que a gente vinha
abordar, né, que é Jesus, assim, ele operava muitos milagres nesse período, né, da vida dele. Além dos ensinamentos, ele operava muitos milagres. Tem uma explicação para isso? Foi para mostrar assim, agora eu estou aqui, sou eu mesmo, olha o que eu estou fazendo. Como que você vê essa parte assim de tantos milagres operados por ele nesse período? Então, Felipe, na verdade, quando eu citei agora há pouco o João, e João não usa a expressão milagres, ele usa sinais, o próprio nome é sugestivo. Sinal porque ele deseja sinalizar alguma coisa. Os milagres realizados por Jesus tinham esse objetivo, sinalizar que ele era o Messias. Porque, conforme eu disse para você, havia uma grande expectativa. Havia uma grande expectativa pela vinda do Messias. Tanto que, por exemplo, o último livro do Antigo Testamento, que é Malaquias, entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, entre Malaquias, que é a última voz profética do Antigo Testamento, e quando João Batista começa a pregar no deserto, que o Novo Testamento traz esse registro, há um silêncio profético de aproximadamente 400 anos. Então a gente pode imaginar o tamanho da expectativa que era. E não apenas a expectativa, Felipe, mas tinha vários falsos messias naquela época. Os historiadores registram que apareciam homens dizendo ser o Messias. E aí, qual era a forma de se saber que aquele que se auto-identificava como Messias era de fato o enviado, o ungido, o Cristo? Através dos milagres. E aí tem os famosos milagres messiânicos. Por exemplo, curar um cego de nascença, trazer uma ressurreição, fazer um morto voltar à vida, ressuscitar um morto. Tinha alguns milagres, eu não me recordo exatamente quais, mas os estudiosos dizem que são os milagres messiânicos. Esses milagres, eles tinham por objetivo testificar, porque até então, na história do mundo, ninguém havia realizado esse milagre. Um desses que eu me recordo é esse, a cura de um cego de nascença. Ninguém, até esse momento, não havia curado um cego de nascença. E eles diziam o seguinte, esse é um milagre messiânico. Quando aparecer alguém que curar um cego de nascença, estará ali alguém que nós podemos confiar se essa pessoa se identificar como um Messias. Se eu não me engano, é no Evangelho de João, não é? Parece-me que sim. Porque, inclusive, é aí que algumas pessoas respondem a uma das perguntas aí de $1 milhão, né? Que é por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Porque nessa passagem aí que alguém, agora não vou recordar quem fala, porque esse cego nasceu assim e tal, e aí quem pecou foi ele, os pais deles e tal, os ascendentes dele. E aí Jesus diz, ninguém pecou, ele nasceu assim para que se manifestasse nele a glória de Deus. No caso ali, já vindo o milagre através dessa pessoa. Então, quando alguém fala assim, por que ele pecou? Por que, sei lá, uma mãe perde um filho? Sei lá, alguma coisa assim acontece. É para manifestar a glória de Deus. Porque imagino eu, né, que é essa passagem que responde isso. Que se uma pessoa perde uma mãe ou um pai, perde um filho e ainda continua crendo em Jesus Cristo, em Deus, é a manifestação da glória de Deus totalmente. Porque essa pessoa serve de exemplo para outras pessoas que a veem, sabe? Então, esses milagres, eles têm essa entonação também de
de fazer você olhar para essas pessoas que foram curadas e ver a mudança de vida dessas pessoas e que elas passaram a acreditar. Se eu não me engano, Tiago também, um dos discípulos, tinha um problema de um problema físico que não foi curado por Jesus, e Jesus, assim, e mesmo assim ele manteve a fé em Cristo, sabe? Vendo os milagres acontecerem e mesmo não sendo curado pelo Messias que ele seguia, né? E mesmo assim ele manteve a fé. Então, assim, isso explica essa passagem. Eu acho que é uma das passagens que dão essa iluminação na gente, assim, fala, poxa, isso realmente é outra coisa que um outro teólogo falou, não sou eu que estou falando isso, que um outro teólogo falou que me marcou muito também, né? Nessas respostas que a gente busca, né? Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas e tal. Então, assim, além dos milagres que eu te perguntei que ele operava muito, né? Nos evangelhos já relatado isso, ele também usa muito parábolas para pregar. Tem uma explicação? Pois assim, não vem dizer, a gente já conversou, você tá rindo que a gente já conversou sobre isso, não vem dizer que é para facilitar o entendimento de todos, porque eu fiquei 38 anos para entender a parábola do filho pródigo e fui entender só depois que li um livro, inclusive serve de indicação ali, o Deus Pródigo, muito bom. Poxa, não é para facilitar. Era para quê? Depois eu volto até na parábola, só para citar aonde eu entendi a parábola, né? Vai ser bom, vai ser bacana. Essa parábola é uma parábola muito conhecida, né? Eu acho bacana você compartilhar com a gente como é que foi a sua experiência aí de compreensão, né? Mas, Felipe, a situação é a seguinte. Jesus, de fato, usava parábolas. E a resposta mais simples foi essa que você disse, assim, não vem me dizer que era para facilitar a compreensão. Por que essa colocação é interessante? Porque a gente precisa entender, e eu acho que esse é um aspecto muito importante para nós destacarmos nos dias de hoje, que é o seguinte: para quem Jesus estava falando? Ele tinha um ouvinte, ele tinha um público, e esse público estava situado dentro de um contexto histórico, dentro de uma cultura. Para eles, o que Jesus falava, eles entendiam de uma forma. Imagina depois de 20 séculos, chegar para nós, que estamos em outro tempo, em outro momento da história, em outra cultura, e a gente falar assim, é um absurdo. Eu vou te dar um exemplo que me veio à mente agora enquanto eu estou trazendo isso. O apóstolo Paulo, quando ele está escrevendo, por exemplo, a carta aos Efésios, ele chega no momento que ele vai dar orientações aos maridos e às esposas. Ele fala assim para os maridos, amem as suas esposas, a semelhança de Cristo, que se entregou pela sua igreja, que deu a sua vida por ela. Esposas sejam submissas aos seus maridos. Quando a esposa do século XXI, a mulher do século XXI, ouve essa expressão, submissão, ela parece um gato vendo um cachorro, porque ela arrepia toda. Sim. Então esse é um exemplo de que mostra assim, como que uma palavra que retirada do seu contexto histórico-cultural, ela é mal interpretada. Então, quando nós vamos interpretar um texto bíblico, a gente precisa considerar isso. Quem falou, para quem falou, em qual momento da história ele falou, qual tipo de linguagem ele está utilizando. E aí Jesus está trabalhando parábolas, porque ele pega exemplos do cotidiano deles, trazendo questões que ao mesmo tempo eram simples, facilitariam a compreensão e também, Felipe, a memorização. Porque eles conseguiriam não apenas ouvir a história, eles conseguiriam ver a história na sua mente à medida que Jesus ia narrando, contando aquilo. Sim. Mas Marcos, olha o Marcos aí de novo,
E o Marcos... Porque também, só te abrindo um parênteses, eu ouvi uma frase uma vez de uma pessoa que eu consumo muito conteúdo dele, Rodrigo Bibo, você já conhece? Conheço. E ele falou uma vez assim que me marcou muito. A Bíblia, ela foi escrita por nossa causa, mas não para nós. Foi para um povo naquele período que entendia as coisas daquele jeito que era falado. Exatamente. Então, mesmo não é o tema aqui de Gênesis, né? Não teria como nem a Bíblia vir escrevendo, Moisés escrevendo Gênesis, né? Isso. Dizendo um cometa, ou a luz, ou o Big Bang, ou não sei o quê, porque não era o vocabulário para aquele período, né? Então, quando descreve que faça-se a luz e dividiu o dia, a noite, ele tem um contexto histórico também para aquele pessoal. Exatamente. A Bíblia, assim, na minha opinião, né, ela não é... Como é que eu vou dizer? Ela não é exaustiva em todos os assuntos, mas ela é suficiente. Ela não consegue me explicar como foi a criação do mundo, como em termos científicos, mas ela é suficiente na criação. Eu entendo que um Deus poderoso criou o mundo, sabe? Criou tudo que se existe. Então, assim, ela é, como eu falei, assim, suficiente nisso. Ela não é exaustiva na explicação, mas eu entendo tudo, ela passa tudo que a gente precisa entender, né? Mas vai lá, fechando o parênteses e voltando a Marcos. Não, muito boa essa consideração. Mas é interessante, Felipe, essa pergunta, porque Marcos capítulo 4, Jesus conta a parábola do semeador. E após contar essa parábola, quando ele se retira e está apenas com os seus discípulos, com os apóstolos chegam para ele e falam assim, nós não entendemos a parábola. E aí Jesus fala assim, a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas... aos de fora, tudo se ensina por meio de parábolas, para que, vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Veja, o que Jesus estava querendo dizer com isso? Porque numa leitura superficial, você pode falar assim, peraí, Jesus estava querendo dizer então que ele não queria que pessoas compreendessem as histórias e essas pessoas ao compreender se convertessem, tivessem uma experiência de regeneração, de perdão, de transformação de vida? Não, absolutamente não era isso. O que Jesus quer dizer, e aí os estudiosos, os exegetas vão dizer o seguinte, que em meio àquela multidão que seguia Jesus, tinha um grupo de pessoas que estava genuinamente interessada em conhecê-lo e reconhecê-lo como Messias e aprender dele. Mas também tinham pessoas que não tinham o mínimo de interesse nisso. O coração delas estava fechado. Elas eram meros especuladores ou apedrejadores, entre aspas. Pessoas que estavam ali para acusar. Então, para essas pessoas que não tinham interesse genuíno no coração, as parábolas serviam para confundi-las. Já para aquelas pessoas que estavam de coração aberto, a parábola servia como meio para facilitar a compreensão e a memorização daquele ensinamento. Sim, pelos exemplos, né, pela imagem que ficava Exatamente. na cabeça. Mas aí, voltando sobre a parábola do filho pródigo, né? Obviamente, eu entendi a partir de um teólogo, e Timothy Keller, né, muito conhecido por algumas pessoas, e ele tem um livro, Deus Pródigo, né, e ele fala que eu nunca tinha entendido, eu achava injusto, né? Ah, não, o filho saiu, gastou tudo e tal, e depois voltou, depois de ter aproveitado a vida do jeito que ele queria, ele voltou pedindo perdão e foi perdoado e tudo, né? E enquanto o filho mais velho estava lá, sempre ao lado do pai. Então, eu nunca tinha entendido isso muito bem, né? Eu sempre ficava com essa pulga atrás do olho. Poxa, isso é injusto e tal. Mas aí que vem a importância, de novo, de pessoas que se destinam a revirar os versículos bíblicos atrás do verdadeiro ensino que ele traz.
o Timothy Keller fala, o filho mais velho, ele não soube o que era o proveitoso da vida dele. Ele sempre achava um fardo viver com o pai naquele período que ele viveu a vida toda. Então, assim, quando eu me aproximo de Deus e vivo uma espiritualidade, vivo uma cristandade, né? Eu tenho que saber aproveitar isso. Eu tenho que saber que eu estou livre das prisões do pecado e não eu estou livre para viver a minha vida e viver o pecado, sabe? Então, no caso ali, o filho mais velho se revoltou porque ele achava que, imagino eu, né? E também o Keller falou, que ele não soube aproveitar esse momento que ele estava com o pai. Então aquilo era fadigoso, o jeito que ele vivia. Então quando a gente não está preparado para viver isso com Deus, essa liberdade e não uma prisão, aí a gente realmente não vai gostar de viver daquele jeito, né? Uhum. Sendo que a gente está olhando para outro ponto, né? Uhum. Então, outra questão que eu queria abordar com você, ainda sobre o conteúdo, é sobre uma teologia que vem crescendo, né? E não vem sendo bem vista, pelo menos para alguns, e por mim também não, que é a teologia coach. Que a gente, assim, não vai ter isso aqui, os 3 métodos para você enriquecer, os 5 caminhos para você salvar o seu casamento, os 5 caminhos para você obter a cura para a sua doença. Porque, assim, essa questão de você pode, você consegue, basta você acreditar, então, eu não sei se é bem por aí, né? Eu queria que você explanasse um pouco sobre isso, né? Falasse um pouco sobre isso, porque... enfim, não é bem assim, né? Felipe, pois é, bem, essa teologia, ela... Vou querer deixar em maus lençóis aqui não, hein? Não, eu sou da mesma linha que você, mas eu tô aqui pensando por onde começar. Porque eu acho que ela, na verdade, ela é um reflexo de algo anterior, que começa com a chamada teologia da prosperidade, né? Onde surgem determinadas pessoas se intitulando como líderes religiosos, e eles fazem em nome de Deus, usando de um texto fora do seu contexto para servir de pretexto para obter determinadas vantagens. Por exemplo, se você é filho do rei, você tem direito a todas as coisas. Por exemplo, a Bíblia diz, tudo posso naquele que me fortalece. Sim. E se você pode todas as coisas, então você pode. É a palavra de Deus que está dizendo isso. E nesse contexto começa a surgir uma teologia de que se você acredita em Deus, você tem que prosperar materialmente, financeiramente. E aí, Felipe, eles justificam dizendo o seguinte, e se eu não estou prosperando? Eles dizem assim, você está em pecado. E aí você fala assim, mas eu não estou em pecado. Ele fala, então tem algo errado na sua relação com Deus. Tem alguma coisa atrapalhando, porque quem está devidamente ligado a Deus prospera. Pois bem, a gente começa nessa teologia da prosperidade e ela, de repente, ela ganha uma amplitude, de repente começa a perder um pouco do seu destaque, né? E aí surge agora a teologia dos coaches, né? Que é uma teologia da prosperidade emocional, né? Muda um pouco, não só financeira, mas por essa questão da teologia emocional. Não, você vai ser feliz, vai ser tudo bom e tal. E a teologia coach, aí sai o líder religioso para entrar o mentor, né? Isso. Agora a moda é você ser mentoreado. E aí surge a figura do mentor, que começa a trazer palavras de autoajuda, e a verdade da teologia coach é essa, Felipe. Jesus deixa o centro,
Deus sai do centro, o teocentrismo sai de cena para entrar em cena o egocentrismo, o antropocentrismo, onde o homem torna-se o centro de todas as coisas. E aí tudo gira em torno do homem, tudo é a favor do homem e o homem é capaz de todas as coisas. Uma vez que ele acredita, né? E aí, veja, isso tem uma grande dificuldade, porque a mesma Bíblia que diz que nós fomos criados à imagem e semelhança do Deus Criador, ela afirma que nós caímos, que nós fomos corrompidos, os nossos pés são de barro, nós somos seres frágeis, frágeis moralmente, frágeis emocionalmente. Então, o que antigamente os salmistas diziam, o nosso socorro vem do alto, agora o nosso socorro vem de dentro. E aí isso está tudo errado. Eu estava refletindo sobre isso ontem, Felipe. Como que a nossa espiritualidade, se nós olharmos atentamente para a palavra de Deus, ela, especialmente sobre esse tema que a gente está conversando, ela passa por uma mudança. Porque, veja, vamos pensar aqui. Jesus falou a respeito de João Batista, primo dele. Dos nascidos de mulher não há ninguém maior do que ele. Como João Batista foi morto? Decapitado. Sim. Tem lógica o Deus encarnado falar que que o maior homem nascido de mulher, e ele permitir que esse maior homem nascido de mulher fosse morto dessa forma? Degolado? Decapitado? Injustamente? Tragicamente? Quando nós pegamos textos, por exemplo, como as cartas paulinas, os apóstolos, todos eles foram martirizados. Sim, não teve nenhum com prosperidade. Exatamente. A gente vai ler as 7 cartas destinadas às 7 igrejas da Ásia Menor, no Apocalipse. A segunda carta é a carta de Esmirna. Era uma igreja pobre. Jesus fala assim, você é uma igreja pobre, mas para mim você é rica. E tem mais, igreja de Esmirna. Você está passando por tribulação. Mas, em outras palavras, Jesus fala assim, mas aperta o cinto porque as coisas vão piorar. Mas você só não vai passar pela segunda morte. Não, e outra, a única passagem que a gente vê alguém oferecendo uma prosperidade financeira, uma prosperidade nesse mundo, na Bíblia, é a passagem onde Jesus é tentado no deserto, ou seja, pelo diabo. É ele que oferece as riquezas. É ele que oferece palácios, poder e tudo. Então, assim, Jesus, em momento nenhum da Bíblia, isso não sou eu que estou falando, é só ler, não oferece nada desse mundo que hoje a gente valoriza, né? Ou tende a valorizar, no caso, né? É muito interessante, Felipe, uma coisa que Jesus mesmo falou assim, Deus faz nascer o sol sobre justos e injustos. Ele derrama chuva sobre bons e maus. Ou seja, o favor de Deus não é um sinal da presença de Deus. Porque Deus abençoa bons e maus, justos e injustos. O próprio Jesus disse isso. Aí Moisés, lá no livro do Êxodo, depois da experiência da construção do bezerro de ouro, Deus fica irado com o povo e fala assim, eu vou deixar vocês chegarem à terra prometida, mas eu não irei com vocês, vou mandar um anjo à frente. Moisés diz assim, Senhor, se o Senhor não for conosco, não nos faça subir desse lugar, não nos faça sair daqui, porque o que nos distinguiria dos demais povos se não for a tua presença? Êxodo 33, versículo 16. Moisés está dizendo exatamente, Senhor, o que nos distingue enquanto povo de Deus não são os favores de Deus. O que nos distingue enquanto povo de Deus é a sua presença, é a sua companhia. Então, veja, Moisés está falando assim, eu posso ter tudo, mas se eu não tenho Deus, nunca será suficiente. Mas eu posso ter nada,
mas se eu tenho Deus, eu tenho bastante. Como você falou na passagem de Paulo lá, tudo posso naquele que me fortalece, né? Quem pega esse texto isoladamente, é o que alguns fazem nesse sentido, né? Eu posso conquistar tudo naquele que me fortalece. Não é bem assim se você não analisar o contexto e os versículos anteriores, exatamente. né? Não, porque Paulo diz, né? Enfrentei as dificuldades e a riqueza e tudo, e vi que tudo posso suportar naquele que me fortalece. Ele fala que aprendeu o segredo do contentamento, né? Tá. Então, assim, tem mais alguma outra passagem que você gostaria de falar, assim, que marcou você dentro dos evangelhos? Também tem uma aqui, posso falar depois aqui. Na verdade, eu já até disse no começo que é a questão do Sermão do Monte. Eu gosto muito, que é a hora ali que parece que Jesus... que é um dos motivos pelo qual eu tenho carinho aí também pelo o Evangelho de Mateus. Que é a hora que parece que ele prepara todo o ensinamento e um discurso mesmo, né? Eu vou aqui, vou falar como vocês têm que se comportar nas bem-aventuranças e tal... e em outras questões, e que tem uma das passagens mais sombrias da Bíblia, que Deus me livre passar por um momento desse, que é quando Jesus fala que eu encontrei vocês e não vos conheço. Não tem, agora me fugiu da memória, que ele fala, eu não conheço vós que estáis aqui, alguma coisa assim. É aquele texto que Jesus está falando ali do sermão profético, quando ele fala, porque eu tive fome, me deste de comer, eu tive sede. Já é mais, eu me fugiu agora para não cometer nenhuma heresia aqui falando alguma coisa errada, que ele fala onde muitos de falsos pastores, né, onde muitos virão em meu nome, mas eu vos direi, não conheço vós e tal. Então isso que Deus me livre de me apresentar a Jesus Cristo, quando eu for me apresentar, ele falar, eu não te conheço, sabe? Porque isso é uma das partes mais poderosas, assim, que dá bastante temor a gente ainda. É sim. Mas tem alguma passagem então, eu queria destacar duas passagens, Felipe. Uma é do Antigo Testamento. Eu nunca ouvi ninguém falando que essa passagem é marcante para eles, mas para mim ela é muito marcante. É Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio Deus criou. Porque você ou admitir que todas as coisas que existem, inclusive a humanidade, foi criada por Deus, é necessariamente admitir que Deus detém a prerrogativa de atribuir sentido e significado para todo o restante da criação. Se eu reconheço que existe um Criador e que Deus é o Criador, consequentemente, necessariamente, eu preciso admitir que Ele detém a prerrogativa de atribuir sentido e significado a toda a criação, inclusive a minha vida. E isso é marcante demais para mim. O segundo texto que me chama muita atenção, e aí ele é muito marcante, muito pessoal para mim, em João capítulo 21, Pedro havia negado Jesus. Pedro está desistindo do ministério apostólico e ele fala assim para os demais colegas, eu vou pescar. E aí os demais discípulos vão junto com eles e eles estão ali pescando e Jesus aparece na praia. E de repente, Jesus dá um grito, Felipe, para ele, Jesus grita assim, filhos. Jesus não grita, traidores, vocês me abandonaram, você que me negou, seus falsos amigos, inimigos, não. Aqueles que o haviam abandonado, aquele que o havia negado, aqueles que o haviam deixado ele lá no momento difícil, estavam ali e ele grita para ele, filhos, só nessa palavra tem mais de 1 tonelada de graça. Sim. E esse versículo ele é um versículo muito marcante para minha vida e eu gosto demais dele. Certo. Então, assim, já caminhando para o final agora, né, a gente não podia deixar de falar sobre um assunto que é comum nos 4 evangelhos, que é a morte e a ressurreição de Cristo. Então, assim, uma dúvida que às vezes paira sobre
sobre a cabeça de muita gente e minha, né? É por que ele teve que morrer e ressuscitar? Por que simplesmente ele não chegou uma hora após os milagres, após os ensinamentos, ele não chegou lá e disse, agora eu tô indo, vocês viram, eu sou o Messias, curei, fiz milagres, alimentei o povo, multipliquei pães, tal, tudo bem, né? Beleza, vocês viram tudo, anotaram as minhas palavras agora, né? Agora tchau, tô indo, não vou passar por isso aí que vai vindo, o que estão me propondo, não. Por que ele teve que passar por isso? Então, é nesse momento que se torna muito importante a narrativa de Gênesis, especialmente Gênesis 1, 2 e 3. Por quê? Porque mostra, Gênesis 1 e 2 diz que Deus criou todas as coisas, e criou todas as coisas em perfeita harmonia. Havia um equilíbrio pleno, havia perfeição, havia completude em toda a obra da criação. Deus olha e Deus fica satisfeito e viu que tudo era muito bom. Mas esse ser, o ápice da criação, o ser humano, Deus o criou com a capacidade, com a liberdade, digamos assim, com a capacidade de ser livre. Só que toda liberdade traz responsabilidade. Ele era livre para fazer as suas escolhas, mas também responsável para responder pelas escolhas que ele havia feito. E esse homem está no jardim que Deus havia criado e colocado ele para cultivar e desenvolver esse jardim. E a narrativa vai dizer que Deus havia dito para ele, olha, você pode comer livremente de todos os frutos das árvores que estão no jardim, mas não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Deus havia dito que haveria uma consequência se o ser humano quebrasse aquele pacto que havia naquele momento. E aquele casal representante da humanidade, usufruindo da sua liberdade, dá ouvidos à serpente, que é uma representação de Satanás, que vai o tentar, vai levar a mulher a experimentar do fruto, o homem vai comer daquele fruto e eles vão experimentar a queda, o que a teologia chama de queda, ou pecado original. E duas coisas acontecem, Felipe, duas coisas acontecem ali. Primeira coisa que acontece com a queda da humanidade, a condenação. Toda a criação foi condenada. Condenada a viver em desequilíbrio, foi condenada a viver separada do Criador, foi condenada a experimentar a morte. E ela experimentou uma segunda coisa chamada corrupção. Então houve condenação e corrupção. Por que o mundo está em completo desequilíbrio? Por que a injustiça? Por que a desigualdade? Porque nós, tantas vezes, erramos, choramos por nossos erros, prometemos nunca mais fazer e no dia seguinte nós fazemos aquilo que nós choramos ontem. Exatamente porque existe em nós corrupção. O apóstolo Paulo fala, o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero fazer eu acabo fazendo. Isso é uma consequência da queda. Nós somos seres corrompidos. Então, Deus disse que a queda teria uma consequência. Qual é a consequência? Morte. Pois bem, o que acontece? Seria necessário, Deus poderia abandonar ou sentenciar a criação, como ele fez com os anjos que se rebelaram contra ele. Ele os sentenciou e os mandou para o inferno. Mas Deus não quis abandonar a sua criação. Em vez de condená-la, Deus decidiu restaurá-la. E para fazer isso, nós precisamos considerar dois aspectos a respeito de Deus. Primeiro, que Deus é amor. Qual foi o fundamento para Deus fazer tudo o que ele fez com o objetivo de resgatar a criação caída? Amor. Não tem outra explicação, porque a criação
caiu, a única coisa que ela merecia era a morte, ela não tinha absolutamente mérito nenhum. Então, tudo que Deus fez, ele fez por amor. Mas esse mesmo Deus que é amor, ele também é justo. E ele não poderia desconsiderar a sua justiça. E ele precisava, então, cumprir, pagar a consequência daquela queda do pecado para resgatar a humanidade. O que acontece, Felipe? Aí talvez as pessoas possam até falar assim, mas por que Jesus? Por que teve que ser Jesus e não foi um anjo, por exemplo, que morreu? Porque para suportar toda a consequência do pecado, toda a injustiça, toda a ira do Deus Pai, só poderia ser alguém que tivesse uma natureza divina. Se alguém que não tivesse uma natureza divina tentasse, ele não seria capaz de suportar toda a condenação, toda a consequência. É por isso que quando Jesus morre na cruz e ele grita, Deus meu, por que me abandonaste? Nesse momento, os teólogos dizem que é como se Deus virasse as costas para o Filho na cruz. Porque está caindo sobre ele todos os nossos pecados, mas também sendo derramada toda a ira de Deus por causa dos nossos pecados. E ele suporta completamente isso ao ponto de gritar, está consumado, está pago completamente. Sim. Então foi por isso que Jesus precisou morrer, porque nós não tínhamos condições, por conta da nossa falibilidade, dos nossos pecados. E Jesus, além da sua característica, divina, ele também tem outra característica que fez com que ele pudesse garantir a salvação para nós, que foi o fato de ele não ter nenhum pecado. Porque Jesus tinha duas naturezas. Ele era ao mesmo tempo Deus, mas ele também era homem. Enquanto homem, ele sofreu tentações, ele teve fome, ele teve sono, ele se sentiu cansado. E aí, porém, ele não pecou em nada. E aí, por isso que ele é o Cordeiro perfeito de Deus. É por isso que João chama ele de o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ou seja, era necessário haver o derramamento de sangue para que a consequência da queda fosse satisfeita, plenamente satisfeita. E aí acontece, Felipe, concluindo esse raciocínio, o que Paulo vai falar assim, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando ao mundo as suas transgressões. Acontece ali o que a teologia chama de doutrina da imputação. É como se fosse, para as pessoas entenderem, é como se fosse uma transferência bancária. Quando Jesus morre na cruz e recebe toda a ira de Deus como consequência da queda, e por ele ser plenamente justo, ele transfere toda a sua justiça para nós. E ele recebe sobre ele toda a nossa pecaminosidade. Então acontece uma transferência. Sim. É por isso que Isaías fala que ele levou sobre si todos os nossos pecados, sim, todas as nossas iniquidades. Eu costumo olhar também isso, o fato dele ter passado e enfrentado isso, com um ponto assim de dar coragem pra gente, porque se nós somos, assim, não somos convidados a passar por isso, né, pela morte, mas assim, se nós estamos fadados a passar pela morte, ver o nosso Salvador, né, o mestre das nossas vidas, o Senhor das nossas vidas, tendo passado por isso, nos dá mais coragem, né? Ainda mais por tudo que ele passou, né? Que não tem nada que a gente venha a passar aqui que se compare ao que ele passou. Então, ver que ele passou por isso e
e venceu, né? Porque ele mesmo diz, tem bom ânimo, né? Eu venci o mundo. Nos dá essa coragem um pouquinho maior também, né? Isso. É sim. Então, acho que a gente, claro, não ia conseguir revirar versículo por versículo aqui dos 4 evangelhos, né? Mas dá esse panorama dos 4 evangelhos. Se ficar alguma dúvida aí, puderem tentar tirar essas dúvidas através das redes sociais aí do programa, seja do YouTube, seja do Instagram, que a gente passa essas perguntas aqui para o Leandro para ele responder. Por fim, agora eu queria que você chegasse a um ponto aí que eu esqueci mesmo, não falei no início, que sempre no final de cada episódio a gente vai ter umas indicações aí, seja de livro, de filme. E eu lembrei você hoje de manhã, né, para trazer o livro, e eu mesmo esqueci de trazer o meu. Mas o Jean vai botar aqui, eu acho que alguma parte vai aparecer aqui, O Ego Transformado, do Timothy Keller, que é não sei se considera nenhum livro, é um livreto. Ele é bem pequenininho, custa aí uns 15, 12 reais. E é muito edificante, porque mostra, transfere, um momento você falou, né, o egoísmo nosso, o egocentrismo nosso para o teocentrismo, né? Então, assim, para a gente deixar de ser mais egoísta e passar a ser, pensar mais com os olhos de Deus. É um livrinho bem pequenininho, muito fácil leitura, e que eu indico bastante. Então fica aí a sua indicação aí também, né? Então, eu trouxe aqui 2 livros que eu gostaria de indicar. Um foi falado por você, Parece que a gente combinou, mas não foi não, hein? Tá certinho, não foi Deus combinado. Pródigo, do Timothy Keller. Aliás, né, tudo que o Timothy Keller escreveu, ele faleceu recentemente, Sim. Vale muito a pena ler. Esse autor é sensacional. Se você quer ler obras que vale a pena ler, leia as obras do Timothy Keller. E esse livro, O Deus Pródigo, é sobre a parábola dos 2 filhos, né? Que normalmente as pessoas dizem do filho pródigo, ele vai falar que quem é pródigo na história é o pai, né? E não o filho. E o outro livro é um livro mais devocional, Felipe, que eu gostaria de indicar. Eu terminei de ler esse livro recentemente. É um livro do Max Lucado. É uma leitura mais leve, suave, mas muito agradável e muito edificante, que é esse livro chamado Graça, do Max Lucado, em que ele vai trabalhar o significado da graça de Deus e ele trabalha ilustrações, exemplos concretos, vale muito a pena. Então, minhas 2 recomendações seriam esse: O Deus Pródigo e o Graça, do Max Lucado. Sim, você trouxe o Cristianismo Puro e Simples aí para citar, né? Trouxe. Mas vale a indicação também. Quem quiser também, C.S. Lewis. Católico até, né? C.S. Católico anglicano, se eu não me engano. C.S. Lewis, inclusive, vale a pena conhecer a história, que ele é um ex-ateu, né? Isso. E autor também, que momento cultura pop aqui, né? Das Crônicas de Nárnia, que muda o sentido da leitura quando você entende que ele cria a narrativa, né, e a história das Crônicas de Nárnia se espelhando no Evangelho, né, em Jesus Cristo. O leão, que é um dos personagens do livro, Aslan, é quase que a cópia de Jesus Cristo ali transformado por uma história de ficção. Então fica a dica aí de quem for reler as Crônicas de Nárnia e não abordou isso, é importante também, porque é bem legal ver desse ponto de vista, né? Então, meu amigo, chegamos aqui ao fim, né? Queria te agradecer por ter aceitado o convite, né? De primeira. A gente ficou muito nervoso, o primeiro é sempre o mais complicado, mas você aceitou, acho que não tinha que ser uma pessoa diferente, né? Que a gente já se conhece aí, já bate altos papos. Então ia fluir melhor aí essa conversa para esse primeiro episódio aí de muito nervosismo, né? Mas espero que tenham todo mundo gostado. Eu queria saber se o Leandro gostaria de deixar uma mensagem aí final, de repente fazer uma oração, fica à vontade aí. As palavras estão com você para encerrar o episódio. E vocês que gostou, dá um joinha, uma curtida aí, que eu acho que vai dar... E compartilha se puder, né? A gente vai
fazer uns cortes aí. Se vocês puderem compartilhar e divulgar aí o canal, o Instagram, seria muito legal. É sempre edificação, a gente não está ganhando nada aqui com isso. Vamos tentar aí alguns patrocínios para viabilizar melhor aí o programa, mas enfim, pura e simplesmente para tentar edificar e fazer a gente aprender mais. Como eu disse no começo, vocês e eu aprender, que a gente aprendeu muito. Espero que vocês tenham aprendido como eu aqui muito com o Leandro. Beleza, meu amigo? Obrigado, deixa aí sua mensagem aí. Felipão, quero te agradecer mais uma vez, né, pelo convite. Por trás desse convite há uma expressão de confiança e isso é gratificante demais, foi uma honra. Dizer que o meu desejo é que Deus continue abençoando o seu projeto, esse canal, os bate-papos que aqui acontecerão, que eles possam trazer edificação, que eles possam trazer salvação, que eles possam trazer orientação, esclarecimentos, e que eles sejam instrumentos para alcançar, né, as pessoas onde elas estiverem e quando elas estiverem. Que a boa mão de Deus alcance e abençoe o coração, a família de cada um deles. É o meu desejo e é a minha oração. Tá joia, então. Obrigado, pessoal. Fiquem com Deus. Até uma próxima aí. Até mais.